Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os ácidos. Agora, vamos aprofundar nos conceitos de nomenclatura e falar também de algumas aplicações. Bom, pessoal, para fazer a nomenclatura, vocês devem ter em mãos uma tabela de ânions, tá? Lembrando que ânions são átomos, né, ou conjunto de átomos que ganharam elétrons, que têm a carga negativa. Então, aqui para vocês uma tabela bem simples, tá? Não são apenas esses ânions que existem, mas para vocês terem noção, tá bom? Então, vou deixar ela para consulta também no Classroom, mas para vocês terem noção, ó, se o flúor aparece, esse menuzinho aqui significa carga, né? -1, o nome dele é fluoreto. O sulfato é quando aparece o SO4 com carga -2 e assim por diante. Esse aqui vai ser um material de consulta para vocês. Bom, pessoal, vocês vão ver que existe uma diferença entre dar o nome para um hidrácido e um oxiácido. Só lembrando, hidrácidos são os ácidos que não têm oxigênio em sua fórmula. Quando vocês forem fazer a nomenclatura deles, vocês vão iniciar pela palavra ácido. Vão buscar depois o nome do ânion que está lá naquela tabelinha que eu mostrei anteriormente e vão trocar a terminação e colocar essa aqui, ó, terminação hídrico, ok? Bom, os oxiácidos, por sua vez, que são aqueles ácidos que têm oxigênio na sua fórmula, o procedimento é, primeiro escreve a palavra ácido, segunda parte, também vai lá na tabelinha e busca o nome do ânion. Só que agora vocês verão que a terminação não é hídrico, a terminação será ico ou oso, dependendo do ânion em questão. Aqui, meninos, eu gosto de usar essa tabelinha para a gente saber a terminação. Se vocês forem lá na tabelinha de ânion e o nome dele terminar com eto, você vai ter que substituir por hídrico, porque significa que é um hidrácido. Se lá o seu nome tiver terminado com ito, você vai pegar e substituí-lo por oso. Se terminar com ato, substitui por ico. Professor, é difícil de lembrar disso. Vou deixar aqui 2 macetes para tentar ajudar vocês. Primeiro macete, asa de mosquito. O asa de mosquito aqui, ó, esse asa tá fazendo referência à terminação oso, que substitui a terminação ito, tá? Segundo macete, bico de pato, aqui, ó, ico, que substitui o ato. Geralmente, isso aqui ajuda muito nas horas das atividades, tá, moçada? Aconselho vocês pegarem, já colocarem, anotarem essas regrinhas nos cadernos de vocês. Bom, aqui vamos colocar em prática. Eu tenho como exemplo 4 ácidos. Observem que são ácidos, porque aqui, ó, o primeiro elemento químico da fórmula é o hidrogênio, tá? O primeiro que nós temos aqui, ó, H é o cátion, ele é o positivo. O Br, que a gente coloca aqui negativo, é o nosso ânion. Se vocês voltarem lá na tabelinha que eu mostrei anteriormente, quando vocês buscam esse Br-, vai vir escrito assim, ó, brometo, tá? Aí, olha, vamos escrever o nome desse ácido. Primeira coisa, escrever a palavra ácido. O BR chama brometo, mas eu tenho que trocar a terminação. Então, eu tiro o eto eu substituo por hídrico. Então, fica ácido bromídrico. Lembrando, olha, esse primeiro exemplo que eu estou fazendo aqui com vocês agora é um hidrácido, não tem oxigênio. Todo hidrácido tem a terminação hídrico. Segundo exemplo, esse aqui agora. Ó,
Lembrando, tirou o hidrogênio, isso aqui que sobrou é o seu ânion, tá? Se é um ácido, a primeira palavra a ser escrita é ácido. Quando vocês procuram ClO2 na tabela, ele aparece com o nome clorito. Ó, lembra lá da asa do mosquito? O ito significa que nós vamos substituir por oso. Então, deve ficar ácido cloroso. Terceiro exemplo. Tirei o hidrogênio, sobrou SO3. Então, escrevendo o nome, primeira coisa, escreve a palavra ácido. Quando vocês procuram SO3 na tabelinha, ele vem com o nome sulfito. O ito a gente troca por oso. Nesse caso, vai ficar ácido sulfuroso, tá? Observem, gente, que os ácidos de enxofre, além do oso, a gente acrescenta esse OR aqui, para ficar melhor para falar. Então, não vai ficar sulfoso, vai ficar sulfuroso, tá? Bom, último exemplo, H2SO4. Tirou o hidrogênio, sobrou SO4. Lá na tabelinha, vocês vão achar o nome dele de sulfato. Então, ácido, teoricamente, seria sulfato, mas esse ato, ó, lembra do bico de pato? Significa que nós temos que trocar por ico. Então, vai ficar ácido sulfúrico, tá? Então, o macetezinho para fazer o nome dos ácidos de forma correta é lembrar de trocar as terminações. Mais uma dica aqui para a gente terminar essa parte. Observem que esses dois últimos ácidos são ácidos parecidos. Eles têm 2 hidrogênios, um enxofre. A diferença é só na quantidade de hidrogênio, que no ácido sulfuroso é 3, e no ácido sulfúrico são 4. Existem algumas regrinhas que nos dizem o seguinte: nesses casos, né, quando os ácidos são formados pelos mesmos elementos químicos, aquele que tem mais oxigênio termina com ico, que é o caso do ácido sulfúrico, e aquele que tem uma quantidade menor termina com oso. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o caminho inverso. Eu quero saber como que a gente vai determinar a fórmula de um ácido se a atividade me dá o nome dele, tá? Ó, o que vocês têm que saber inicialmente? Se eu vou fazer a fórmula de um ácido, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o H+, porque todo ácido, de acordo com essa teoria de Arrhenius, que é a que a gente está estudando, tem o hidrogênio, tá? E o hidrogênio é o cátion, ele é o positivo. A segunda etapa, pessoal, é procurar o ânion, tá? Então, isso aqui não é à toa, não, ó. O hidrogênio, a carga dele é mais, e a do ânion aqui eu representei por menos X. Por que menos X? Eu tenho um ânion com carga menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então, depende do ânion que eu vou consultar na minha tabela. Esse X aqui é extremamente importante, porque ele vai descer lá para baixo. Ele me indica quantos hidrogênios serão necessários na fórmula de um ácido, tá? Então, a fórmula de um ácido é HXA. Lembrando que esse X aqui é o 1, 2, 3 ou 4. Mas vamos colocar em prática. Primeiro exemplo, escrever a fórmula do ácido cianídrico. Se é um ácido, como eu já disse antes, a primeira coisa que vocês devem escrever é o H+. Segundo passo, escrever o ânion. No caso aqui, meninos, o nome do ânion vem desse cianídrico. Só que se vocês forem procurar lá na tabelinha, vocês não vão achar cianídrico, porque lá na tabela ele usa a terminação eto, ato ou ito. Aí vocês têm que lembrar, ó, hídrico significa que lá na tabela vai estar com a terminação eto. Então, vocês vão buscar na tabela o cianeto. Então, primeira coisa que está escrita aqui, H+, que é do hidrogênio, e esse Cn- é a fórmula do cianeto.
Aí, ó, quando tá só menos aqui, significa que é um é omitido na química, tá, meninos? Aí esse 1 vai lá para baixo, para o hidrogênio. Então, significa que você vai usar só um hidrogênio nesse ácido. Então, a fórmula final dele é HCN. Mais um exemplo, ácido carbônico. Então, se é ácido, a primeira coisa nós vamos escrever hidrogênio. Segundo passo aqui é o carbônico. Lembrando, ico significa que foi substituído o átomo. Então, vocês vão buscar na tabela o carbonato. Então, H+, que é o nosso cátion. Olha aqui, meninos, agora o carbonato, quando vocês buscam lá na tabelinha, é o CO3 e a carga agora é -2. Lembrando que esse -2, o 2 aí é muito importante porque ele vai lá para o hidrogênio. Ele indica quantos hidrogênios são necessários. Então, no final vai ficar H2CO3. Mais uma observação. As fórmulas finais dos ácidos, elas devem ser escritas sem cargas em cima. Então, a gente escreve elas inicialmente só para saber a quantidade de hidrogênio. Depois que descobriu, gente, deixa sem a carguinha em cima, ok? Bom, então nós vimos até o momento a parte da nomenclatura, como determinar as fórmulas, e eu vou encerrar aqui falando das aplicações de alguns ácidos que são muito comuns nas atividades de vocês, tá? O ácido mais comum é o ácido clorídrico. Só para vocês terem noção, esse ácido é muito abordado nas atividades de química, porque é ele que compõe a parte do nosso suco gástrico, que é responsável por ajudar a quebrar os alimentos durante a digestão, tá? Ele também é muito empregado para limpeza, tá? Produtos de limpeza. Então, você pode comprar ele com o nome de ácido muriático. Só que ele é extremamente forte, né? E às vezes só quem trabalha com limpeza pesada mesmo é que tem um hábito de fazer essa compra, tá bom? Outra característica desse ácido é que se ele tiver em alta concentração, ele pode ser corrosivo, tá? Cuidado, meninos, nem todo ácido é corrosivo, tá? E essa propriedade também depende da concentração, ok? Porque pensa, você tem um ácido no estômago, ele é corrosivo? Ok, isso é interessante para ele ajudar no processo de digestão. Mas se ele estiver muito concentrado, ele vai te dar azia, queimação, já vai te causar aí alguns malefícios, ok? Bom, um outro ácido muito frequente nas atividades é o ácido nítrico, HNO3. As aplicações deles, eu costumo brincar que a aplicação mais famosa é a perigosa. Ele é utilizado na fabricação de explosivos, tá? Mas ele também pode ser utilizado na fabricação de plástico, de fertilizante. Ele é um dos ácidos responsáveis pela formação da chuva ácida. E ele também é altamente corrosivo. Ele libera vapores tóxicos. Só para vocês terem noção, empresas que utilizam, indústrias que utilizam ácido nítrico para produzir qualquer coisa, ela tem que ter licença do exército, porque não é um ácido que você compra no supermercado, tá, pessoal? Ele precisa de uma fiscalização muito intensa devido a isso, né? O alto risco, né? E ele exige muito cuidado para a manipulação. Bom, vou finalizar com outro ácido, também muito frequente nas atividades, que é o ácido sulfúrico, o H2SO4. A aplicação mais comum que vocês vão encontrar é porque ele é utilizado nas baterias de automóveis.
Então, vocês podem observar que quem trabalha em oficina, principalmente que trabalha com a parte elétrica, eles estão sempre com a roupa furada, né? Não é à toa, não. Ele é um ácido que ele reage fortemente com material orgânico. Então, caiu no tecido, a tendência é furar, é rasgar. A nossa pele também, tá? Se a gente tiver contato com esse ácido concentrado, ele pode causar queimaduras. Então, também exige cuidado. Ele é muito utilizado para a produção de fertilizantes, também entra aqui produção de papel, de tinta, de plástico, e junto lá com o ácido nítrico, que eu citei anteriormente, esse é um dos ácidos responsáveis pela chuva ácida, ok? Também muito corrosivo. Encerramos a aula de hoje por aqui. Bons estudos, tentem fazer resumos. Até a próxima!